Oi, eu sou o Christian Eu sou o Felipe. e esse é o nosso jogo Bomberman, um jogo feito em Pygame, com a linguagem Python, que visa replicar aí a mecânica, algumas mecânicas do Bomberman, com algumas alterações que a gente fez, com a temática de animais, né? De uma fazenda e o background da história sendo uma revolução dos animais. E bom, a história, ela basicamente se passa na disputa pela liderança da Revolução da Fazenda. A vida dos animais dentro dessa fazenda era muito oprimida, né? Os animais eram muito oprimidos nessa fazenda. E esses dois animais, o porco e o rato, decidiram iniciar uma revolução. Só que eles têm ideais muito diferentes, né? O porco, ele acredita mais no domínio centralizado na liderança, mais autoritário, enquanto que o rato, ele acredita mais numa sociedade mais igualitária, onde cada um pode ter sua voz. E aí, continuando a história, eles, para saber quem ficaria no poder, eles entram numa disputa pelo controle da fazenda, pela liderança da revolução. E essa disputa basicamente se dá, né, uma disputa de estratégia aí, onde cada um deles pode soltar uma bomba, né? A mecânica principal é essa. Eles basicamente soltam a bomba e conseguem explodir o feno e ganhar habilidades. E o objetivo é derrotar o adversário, né? O porco aí, no caso, os nossos dois personagens agora são o porco e o rato, mas a gente abriu possibilidade também de fazer a seleção desses animais, que tem várias opções, né? Então, você pode escolher controlar, ou tem o urso aí, por exemplo, o cachorro, o gato, o coelho, tem vários personagens que você pode escolher. E bom, as regras do jogo basicamente é um jogo onde você tem um timer de 5 minutos para terminar o jogo. E se esse timer acabar, independentemente da vida de cada um, da pontuação de cada um, o jogo termina empatado. E cada um começa com 5 vidas, cada personagem, no caso o jogador, começa com 5 vidas. E pode explodir esses fenos e pegar os poderes, basicamente. E agora então o Felipe vai explicar um pouco melhor as mecânicas do jogo. Vamos apresentar agora as mecânicas implementadas no Bomberman. A primeira delas se diz respeito ao fim de jogo devido ao tempo. Se nenhum dos dois jogadores tiverem sido derrotados até que o tempo se esgote, vai ser decretado o empate. Então, para isso, vamos colocar aqui que a partida tem a duração somente de 5 segundos para a gente poder ver como é que isso ocorre. Ó, a partida está finalizando. Não tem vencedor. Perfeito. Agora, sobre a movimentação do jogador, ela é bem simples. O jogo é PVP, só que localmente. Então, o primeiro jogador, ele movimenta o seu personagem com as setas do teclado, e o jogador 2, que nesse caso é o gatinho, se movimenta com as teclas W, A, S e D. Uma coisa que foi implementada foi a suavização do movimento do boneco. Porque se a gente observar aqui pela hitbox dele em vermelho, se ele não estiver ajeitado certinho para poder fazer a curva, como nesse caso aqui, ó, é feita uma correção no posicionamento dele. E aí ele consegue se movimentar com mais fluidez pelo mapa. E a gente pode ver isso aqui também com o player 2. Se ele estiver muito dentro aqui do bloco, ele não consegue, mas se chegar na pontinha, é recalculada a posição dele e o boneco é ajustado. Agora, vamos ver sobre as bombas. Todo jogador ele tem essa habilidade de soltar uma bomba que após alguns segundos ela explode e caso ela colida com um feno, ele libera um poder. Se essa explosão colidir comigo, eu perco um de vida
e fico invulnerável por alguns instantes. Aqui agora, vamos ser atingido aqui a mesma bomba os dois jogadores, os dois perdem uma vida. E vamos entender agora esse status invulnerável, né? Imune que ele fica quando ele toma dano. Em que eu vou soltar uma bomba com cada personagem. Soltei a primeira. Soltei a segunda. Como eles estavam imunes no momento da segunda explosão, eles não tomaram o dano dela. Aí essa é uma mecânica legal para o jogador poder se reposicionar após sofrer dano. A gente pode ver que a bomba, ao colidir com esse bloco de madeira, não acontece nada, porque esse bloco é indestrutível. E a respeito dos controles, o jogador 1 ele tem que utilizar a tecla Q para poder soltar ela. E já o jogador 2 usa a tecla Q. E a propagação da bomba, a propagação da explosão, se dá em formato de cruz. Vamos entender agora os power-ups disponíveis no jogo. Eles são liberados quando uma explosão colide com um feno. O primeiro dos poderes é o Skull Power, em que quando o jogador coleta ele, ele perde uma vida, foi de 5 para 4. Aqui foi possível observar que ele ficou meio cinzinha, né? Que ele fica imune quando ele toma dano. Então a gente pode aproveitar desse status do personagem e ao coletar um Skull Power, eu posso pegar outros sem que eu tome dano novamente. Isso é legal, pois eu posso aproveitar disso para poder liberar o terreno, né, se tiver bastante desses poderzinhos aqui, e assim eu consigo liberar o meu caminho. Deixa eu exemplificar aqui. Ó. Já o segundo poder é o Life Power, onde o jogador, ao coletá-lo, vai ganhar simplesmente ele vai ganhar uma vida. Então aqui eu tenho 3 vidas, fiquei com 4 vidas, fiquei com 5 vidas. Como essa quantidade de vidas é o máximo, se eu pegar o poder de vida novamente, não vai acontecer nada. Então, nessa situação, eu poderia usar esse poder para poder negar do adversário. Já o próximo power-up é esse reloginho aqui, em que ele diminui o tempo de recarga da minha bomba. A gente pode observar esse número aqui, que quando eu solto uma bomba, ele sobe para 2 e vai decaindo à medida que o tempo passa. Que é justamente o tempo em que eu vou demorar para poder soltar a próxima bomba. No começo esse tempo é de 2 segundos. Eu só consigo soltar uma nova bomba quando esse tempo zera. E se eu coletar esses poderes aqui, o tempo de recarga é reduzido em 0,2 segundos. Então eu vou conseguindo soltar a bomba mais vezes. Então depois de eu coletar vários deles, o personagem vai ficando bem mais poderoso. E no final do jogo pode chegar ao ponto em que ele pode ficar bem roubado, com 0 de CDR. Como aqui eu coloquei somente para dropar poderes de CDR, ocorreu esse caso absurdo aqui de eu poder soltar a bomba toda hora, mas durante o jogo, como tem vários outros poderes e você também vai estar competindo eles com seus adversários, isso aqui dificilmente vai acontecer. Mas é um cenário interessante de observar que é possível. Nós temos também o poder de aumento de range da explosão, em que, se a gente observar no início da partida, a bomba ela tem um alcance de 3 unidades, que a gente pode ver que ela começou aqui e terminou aqui. Aí nisso ela se propaga em formato de cruz, né? Ela tem um alcance de 3 em todas nas 4 direções. Mas se eu pegar esse poder aqui, o alcance vai aumentar para 4.
Dois, três, quatro. A explosão parou aqui. E esse aumento é permanente. Então eu posso coletar vários desses poderes aqui. E assim eu posso ter uma explosão muito poderosa. E por último, nós temos o poder da super bomba, em que ela melhora a propagação da explosão. A gente pode ver que uma explosão normal, como já foi mencionado, ela se propaga em cruz, mas se eu pegar a super bomba, ela vai se propagar em formato circular. A gente pode ver que com esse poder a bomba fica um pouquinho mais vermelha. E tá vendo? Antes da propagação, que deveria ser aqui algo assim, ela se propagou dessa maneira. Deixa eu mostrar de novo. Se eu soltar a bomba aqui, vamos ver a trajetória dela. Ó, ela se propaga em mais, que foi nessa direção, e nessa daqui que o bloco não deixou. Mas com a super bomba, se eu soltar a bomba no mesmo local, ela consegue se propagar aqui, ó, em mais direções. Quando ela veio pra cá, ela conseguiu vir pra cá, pra essas direções. E o interessante desse poder é que ela interage com o aumento de range, em que se o meu alcance da explosão aumenta, o da super explosão também aumenta. Vale ressaltar que a super bomba só melhora a sua próxima conjuração de bomba e não é um efeito permanente. Então eu vou coletar alguns poderes de alcance aqui. E vou mostrar a super bomba com poder amplificado. Aqui, coletei uma super bomba. Vamos ver como é que tá a propagação dela nesse instante aqui do jogo. Vamos coletar mais alcances. A gente vai ver o maior poder que ela pode ter. Coletei uma nova super bomba. Agora com mais alcance, vamos ver como é que ela se comporta. Basicamente fica muito difícil de fugir. Vamos agora fazer uma demonstração da gameplay. Eu vou gravar uma partida aqui e vamos ver no que dá. E é isso. Muito obrigado por assistir e acompanhar o nosso trabalho.